Olá a todos, que a graça de Deus esteja com todos vocês. Meu nome é Thales, seja bem-vindo ao meu canal. Você que não é inscrito, peço-lhe que se inscreva e ative o sininho de notificações, para que assim tu não percas nenhum vídeo meu. Hoje irei falar sobre a crucificação de Jesus Cristo, como os sacerdotes e os judeus da época foram audaciosos ao crucificar o próprio Salvador, pois foi exatamente nesse dia de hoje que ele foi crucificado e morto, e ressuscitou então ao terceiro dia. Hei de falar baseado na Escritura, a Bíblia Sagrada. Em Lucas, capítulo 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este, pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos Judeus? E ele respondendo disse-lhes: Tu o que dizes? E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E, entendendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Assim esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. No mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Novamente, perante a Pilatos, então convocando Pilatos os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Porém, examinando-o na nossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa, que antigamente eles tinham, o costume de soltar um prisioneiro na época de Páscoa. Porém toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por acusa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outras vezes Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos dos principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam.
e soltou-lhes o que fora lançado na prisão, por uma sedição e homicídio, que era o que pediam. Porém, entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. E seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos oiteireiros cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificam com os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, juntamente com eles também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem adianta temes a Deus, ainda temes a Deus. Estando na mesma condição, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E o sol escureceu, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus em grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntará a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo nos peitos, e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentindo no seu conselho, nem com seus atos natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e o pôs num sepulcro escavado numa
penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Este era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Tecnicamente, Jesus foi morto numa sexta-feira, justamente nesta sexta. Essa sexta lembra o dia em que Jesus foi morto. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Lá em João também diz sobre a crucificação de Jesus Cristo. Em João, capítulo 18. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Para esse vídeo não ficar muito longo, hei de terminar agora e continuarei no vídeo que hei de fazer. Que a graça de Deus esteja com vocês e até o próximo vídeo.